Fabiana, muito obrigado pelo convite para participar do Fórum Internacional de Neurotecnologia, World Neurotechnology Forum. E eu queria falar um pouquinho para você e para vocês, para todo mundo que estiver vendo e nos ouvindo, sobre inovação. Mas eu queria contextualizar a inovação, porque inovação de vez em quando parece que é novidade, né? Inovação quer dizer novo. Não, inovação não quer dizer novo. Inovação quer dizer uso. Inovação quer dizer uso de alguma tecnologia que para aquilo nunca foi usada. Isso parece óbvio, mas eu acho que é pouco óbvio e é bastante importante, principalmente para a gente poder entender da onde vem esse tal desse novo uso e para que isso é importante, né, na sociedade. Provavelmente para melhorar a vida da gente, para algumas pessoas para ganhar mais dinheiro, para outras pessoas para melhorar a vida de um grupo pequeno. E na minha cabeça e na cabeça de quem trabalha há mais tempo com isso, é para melhorar a vida de muita gente. Que, assim, quanto mais gente você melhorar a vida, mais inovador você é. Isso tem a ver com escala, mas não necessariamente tem a ver com escala do modo capitalista de ser assim, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais inovador eu vou ser. Não, porque existe inovação em política pública, existe inovação aberta, existe inovação colaborativa, existem vários tipos de inovação, vários métodos, vários caminhos que vocês podem seguir, que podem ser seguidos para a gente chegar nesse objetivo. Eu estou num lugar que há algum tempo ele é um nascedouro de ideias de uma profundidade, densidade, complexidade maior do que o óbvio, porque são lugares de ciência fundamental, que também era conhecida no passado por mim como ciência básica e hoje eu chamo de ciência fundamental, e que ela é cobrada, o lugar onde essa ciência fundamental é produzida é cobrada, a universidade é cobrada para levar essa ciência fundamental à sua aplicação, para a casa das pessoas, para o corpo das pessoas. Eu sou médico, sou oftalmologista, sou cirurgião e agora estou como coordenador adjunto de pesquisa para inovação na FAPESP. Meu último cargo foi diretor de inovação da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Ou seja, a pessoa que deveria ter exatamente essa preocupação e essa função, levar as ideias, os pré-desenvolvimentos da academia para a sociedade. E isso a gente tenta fazer a duríssimas penas, mas a sociedade está convencida de que isso é muito importante ser feito. Duríssimas penas porque, no meu modo de entender, o que a gente chama de ecossistema, que é o conjunto de pessoas que trabalham para isso, de instituições, ainda não tem uma engrenagem lisa, azeitada para que isso aconteça. A gente ainda tem alguns resquícios de um modo mais clássico, vamos dizer assim, de fazer com que a tecnologia seja absorvida pelas pessoas. Tradução. Algumas pessoas ainda acham que é mais barato comprar tecnologia feita do que produzir tecnologia aqui. E eu coloco esse barato entre aspas, porque sim, ele custa menos dinheiro hoje. Ele vai custar muito mais dinheiro no futuro para outras pessoas que não estão aqui. E Covid mostrou isso muito bem quando a gente não tinha máscara, quando a gente tinha que importar filtro de ventilador, quando a gente não tinha IFA, quando a gente não tinha um monte de coisa e ainda não tem um monte de coisa. Então, vocês já devem ter ouvido falar aqui que a ciência, tecnologia e inovação não são gastos, são investimentos, assim como a educação. E isso parece uma frase piegas, mas ontem eu ouvi em um programa que eu gosto muito de televisão, não vou fazer propaganda de qual é, que as frases piegas, elas são piegas porque elas ficam, elas são clássicas. Então, eu acho que essa já é uma frase clássica. De qualquer jeito, como é que a gente faz para transformar ciência em uso num ambiente que é relativamente hostil? A gente tenta inicialmente ver as experiências que funcionaram no mundo, a gente mapeia o nosso ecossistema, a gente, e é outra coisa que eu aprendi também, perturba o ecossistema em vez de controlar, porque ecossistemas complexos não se controlam, se perturbam. Essa vem do reitor atual da Mauá, eu gostei muito também da frase dele, José, e a gente refaz o que aconteceu depois da perturbação desse sistema, perturbando de um outro modo.
Inicialmente, um mapeamento do que existe de tecnologias sendo desenvolvidas na academia. E hoje aí eu vou falar um pouquinho do que eu vejo como academia hoje. Um local que já está preparado e tem se preocupado, quer seja pelos alunos ou pelos professores, provavelmente na minha cabeça mais pelos alunos, em produzir algo que a sociedade vá utilizar em um espaço de tempo um pouco mais curto do que algumas gerações. Eu tenho muitos pós-graduandos que chegam no meu laboratório, no meu ambulatório, no meu escritório, falando: olha, eu quero fazer pós-graduação, mas eu quero fazer alguma coisa que seja relevante, que seja importante. Eu não quero só fazer parte de uma linha de pesquisa que eu nem sei de onde vem para onde vai. Isso eu acho que é um sintoma interessante das pessoas preocupadas em aplicar o que elas estão descobrindo, porque ciência é descoberta, né? Ciência não é necessariamente aplicação, é curiosidade. Com isso, a gente tem um reflexo, e o que veio primeiro não dá para saber direito, das agências financiadoras e da sociedade cobrando essa aplicação. Só para vocês lembrarem, para saberem, a própria FAPESP foi cobrada há 20 e poucos anos atrás de ser uma agência financiadora de projetos aplicados, sob a pena de perder metade do seu financiamento. E a resposta a isso foi um programa que é um dos quais ela se orgulha muito, e eu hoje coordeno uma parte desse programa, que se chama PIP, Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, ou PT, que é uma pesquisa das empresas maiores junto às universidades. Esse programa, como eu falei no começo, ele é modulado mesmo, porque ele é tropicalizado, a partir de um programa americano que se chama SBIR, e esse programa lá já tem também mais de 30 anos de existência, e também de um outro programa STTR, que é esse de pesquisa em empresas maiores ligadas a institutos de pesquisa. Muito bom. Esses modelos, eles tentam fomentar que a própria universidade produza empresas de base tecnológica, que nós chamamos de spin-off, porque dependem de desenvolvimentos que foram feitos na própria universidade, e levem isso à frente. Como eu falei, o ambiente é relativamente hostil, por isso que precisa de financiamento, e a FAPESP especificamente faz esse financiamento não reembolsável, não é um empréstimo de dinheiro, é uma crença que aquela ideia bem avaliada, e a FAPESP é muito chata na avaliação, no sentido de olhar para vários aspectos de vários ângulos daquela proposta, se aquilo tem chance de vingar. E a FAPESP tem ficado cada vez mais profissional no sentido de olhar por vários ângulos. É uma agência que nasceu como uma financiadora de pesquisa fundamental, FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, e que se arvora o dever e o direito de fazer um financiamento de pesquisa aplicada. E para isso, então, nós hoje temos um grupo muito multifacetado de profissionais que são os coordenadores adjuntos. Então, tem economista, tem engenheiro, tem médico, tem matemático, tem gente de mercado, tem gente muito de mercado, com passagens em inovação aberta de empresas nacionais e multinacionais, o que dá uma complexidade a esse sistema enorme, que, de novo, provavelmente ele não se controla, mas ele se provoca. E hoje em dia nós tentamos avaliar aspectos como planejamento de negócios, propriedade intelectual, clinical trial para desenvolvimentos na área da saúde, ligação com empresas de farmacologia, de empresas farmacêuticas, big pharmas, várias tangências que antigamente a gente tinha um pouco mais de dificuldade, até pelo ambiente ser um pouco mais primitivo, e hoje, sendo um ambiente onde as tais big pharmas brasileiras já se envolvem em inovação, é mais propício para que aconteçam bons desenvolvimentos. Muito bom. Esse mesmo programa tem tido sucesso e tem ampliado a sua linha de atuação, tem se aproveitado de parques tecnológicos e de incubadoras, como, por exemplo, Parque Supera de Ribeirão Preto, Cietec aqui da USP, o Novolab de São Carlos. Tem vários lugares onde existem desenvolvimentos
e em tecnologia, e eu vou falar um pouco mais para a área da saúde, e esses locais, quando nós vamos visitar, e a FAPESP tem ido a esses locais, tem saído do Alto da Lapa e tem ido para Barretos, onde eu fui a semana passada, para Campinas, para São Carlos, para Ribeirão, para Botucatu, para vários locais de São Paulo, e nós somos muitíssimo bem recebidos, e para empresas. Então, fui ser júri do Grupo Fleury outro dia, estamos muito perto do DASA. São locais que são importantes para a fundação ser conhecida e ser um coadjuvante, ser um coator nesse financiamento. E nós aprendemos muito e trazemos isso para os projetos que podem investir de um jeito um pouco mais efetivo na formatação dessa ida a mercado dos produtos. Uma iniciativa muito interessante que a FAPESP teve há algum tempo e que ela tem uma ilustração muito boa no projeto Genoma é o uso de dados abertos. Isso eu acho que é algo que vale a pena se investir um pouco mais, e não é todo lugar que a gente consegue fazer essa provocação, porque dados abertos significa dados sem dono. Como a FAPESP é uma agência pública, é uma fundação de direito privado, mas com financiamento público, então ela é também tratada e ela é vista como um local que não necessariamente visa o lucro, ela não é uma instituição lucrativa com fins lucrativos, não é uma empresa com fins lucrativos, é uma fundação. Aqui a gente pode falar em bem-estar e em dados abertos. E foi o que aconteceu lá atrás, 20 e poucos anos, quando começou-se o projeto Genoma, com o sequenciamento da Shigella, não sei se vocês lembram, da praga do amarelinho, aonde se produziram muitos dados. A FAPESP, naquele momento, foi a primeira agência que fez um consórcio para sequenciamento de um patógeno de vegetal, que era exatamente a Shigella fastidiosa, e isso foi disponibilizado para o mundo. Então, toda essa base de dados estava disponível em um repositório. Repositório significa um computador onde você coloca os dados de pesquisa que você obteve. E, curiosamente, isso é depoimento do pessoal que fez esse desenvolvimento, do Fernando, do Pérez. Eles, no dia da publicação maior da revista Nature, onde eles foram centerfold, a matéria mais importante da revista, eles colocaram à disposição essa enorme base de dados e ficaram vendo quem iria baixar essa enorme base de dados. E, para surpresa ruim deles, ninguém no Brasil fez isso, mas as empresas internacionais, quase todas assim o fizeram, assim como as universidades internacionais. Então, 20 e poucos anos atrás, tá? 22 anos atrás. E aparece na cabeça dessa turma que já era à frente do seu tempo a pergunta: por que que as pessoas daqui não fizeram? E será que a gente não precisa fazer empresa aqui para fazer? Já que as empresas não conseguiram aqui ter a maturidade, e por isso que eu comecei a falar da complexidade do sistema e da maturidade hoje do sistema, fazer isso, e fizeram duas empresas financiadas por um fundo de capital de risco ligado ao Grupo Votorantim, que se chamaram Alélix e Canaviales. E essas empresas foram depois vendidas para Monsanto por bastante dinheiro, com muito sucesso e com um benefício grande para o mundo. Então, eles partiram da ciência fundamental com um consórcio financiado por dinheiro público, 1% do ICMS é o que financia a FAPESP, com um risco tomado na época pelo diretor científico, professor Pérez, e por todo o Conselho Superior da FAPESP. A partir desses dados, alavancaram a ciência mundial. Então, o Brasil produziu muita ciência, muito conhecimento, e trouxe para dentro, fazendo empresas, usando isso como um ativo de produção tecnológica. Essa ciência aberta, esses dados abertos, são modelo mundo afora, e isso remete um pouco para aquela história de que, de vez em quando, é melhor compartilhar do que proteger, no sentido de que, se eu mostrar o que eu estou fazendo, não especificamente o que, como produto, eu estou entregando, mas sim
no que eu estou trabalhando, quais são os meus dados, provavelmente eu vou ter benefício maior do que se eu esconder o que eu estou fazendo, do que se eu deixar o meu laboratório de portas fechadas. E isso foi um dos maiores trunfos desse projeto. Por outro lado, a gente ainda recolhe uma certa desilusão de que os laboratórios voltaram a ter, até certo ponto, portas fechadas. A gente gostaria muito que existissem consórcios mais consolidados e permanentes de laboratórios de portas abertas. Nós tentamos muito fazer isso na FAPESP com os laboratórios multiusuários, na Unifesp com a própria agência de inovação, a Agites, mapeando os locais que podem ter, oferecer serviços e co-desenvolvimentos. A Embrapi é um outro enorme exemplo de colaboração entre empresas e universidades. Então, a gente tenta que as portas fiquem cada vez mais abertas, o que não é tão simples assim, mas a primeira coisa eu acho é quebrar um pouco disso de que há um segredo enorme na descoberta das coisas. A ciência, ela é uma arte da curiosidade, como eu já falei. Quem não é curioso não faz ciência. E manter a descoberta só para a gente parece um pouco egoísmo, né? Então, meio nesse raciocínio eu vou para falar em prol da ciência aberta, dos dados abertos, da inovação aberta, aonde mais pessoas conseguem se beneficiar do nosso conhecimento. Eu não estou dizendo que não deve existir propriedade intelectual, segredo industrial, direito autoral, nada disso. Tudo isso tem o seu lugar e tempo, mas essa não é a função precípua, principalmente da academia. A função precípua da academia é desenvolver a tecnologia junto com as empresas que vão colocar as tecnologias no mercado e vão fazer um desenvolvimento a partir de um nível de maturidade tecnológica, mas tendo em vista a ciência fundamental. Então, a academia coloca todo o colchão, e quanto mais desenvolvida, mais complexa, mais amadurecida for essa academia, o colchão fica mais gordo e aguenta solavancos. Porque se a gente tiver um colchão muito fininho, a nossa tese, o nosso conhecimento for muito raso, primeiro solavanco quebra o chão e a gente cai lá no fundão. Então, não se mantém o desenvolvimento tecnológico, a gente precisa mudar de ideia e começar tudo de novo. Se isso for feito em um laboratório, uma instituição que tem 30 anos de desenvolvimento, por exemplo, em ativos que impedem a coagulação do sangue baseado em casca de camarão, que é o trabalho da professora Helena Nader, ela consegue fazer um desenvolvimento tecnológico em qualquer linha, a qualquer tempo, pegando de qualquer lugar, porque ela conhece muito do assunto. Então, eu acho que essa é a grande função da academia no nosso meio, e esse é o grande desafio que a gente tem como conector de academia para empresa, para mercado. Nunca foi tão importante conhecer o mercado. Conhecer o mercado parece uma palavra muito, uma frase muito capitalista, né? De vez em quando as pessoas pedem assim, que tal se a gente falar conhecer o cliente? Mas conhecer o cliente também é, né? Cliente. Então tá, então conhecer o usuário, tá bom? A gente precisa conhecer o nosso usuário, e o usuário pode ser alguém que paga, que não paga, que paga de outro jeito. A gente está super acostumado com modelos freemium, tá passando, se vocês puderem assistir como foi a construção do Spotify na Suécia, onde uma advogada teve a grande sacada de fazer o modelo freemium do Spotify, e que foi o que permitiu que ele parasse em pé e que conseguisse manter a remuneração dos artistas frente a propostas de anarquia completa e de não pagamento do mercado de artistas pelas músicas que eles produziam. Então, eu acho que o jeito de ganhar dinheiro, o jeito das coisas se sustentarem, ele é fundamental, e ele não tem uma mão única. Ele não é sempre eu faço uma coisa, eu protejo essa coisa, alguém quer, eu vendo essa coisa para alguém que quer, e aí muita gente compra. Não é tão simples assim. De novo, pela terceira e última vez, sistemas complexos não se regulam, são provocados. Como eu falei para vocês, eu sou médico, então trabalho com a área de saúde, e infelizmente trabalho um pouco mais com a área de doença do que com a área de saúde. Eu acho que o próximo ministro da saúde, ministra da saúde de preferência,
deveria não ser médica, deveria ser bióloga, porque tem uma visão muito mais ampla do que acontece com a saúde das pessoas e das coisas e dos bichos e das plantas, a gente não vive sozinho. E na própria FAPESP eu tenho esse bastão, embora a equipe onde eu trabalho seja super competente e tenha trabalhado com projetos na área de saúde, de bio há muito tempo, eu venho com esse vício. E o Brasil é um lugar que a gente sabe tem desenvolvimentos e principalmente tem uma formatação de sistema de saúde muito complexa e muito rica. Tanto do ponto de vista de pessoas que nós atendemos, que são absolutamente miscigenadas e têm cabeças muito diferentes, corpos muito diferentes, mentes muito diferentes, quanto de modelos de acolhimento e de oferta de produtos na área da saúde. E aí a gente começa a entrar na complexidade da história, dizendo que a nossa disparidade de oferta de saúde ela é gritante e ela tem que ser atacada. Aí não é aturada, é atacada. O sistema privado acaba dando a chance de escolha, muitas vezes errônea, para o paciente que sozinho entende qual é o melhor subespecialista que ele precisa ir, e o sistema de saúde pública, outras vezes, não consegue dar conta da saúde mais básica, vamos dizer assim, ou da atenção primária, por não ter uma capilaridade e um investimento e pessoas não é falta de pessoas qualificadas, as pessoas são qualificadas, as pessoas só não estão nos lugares. Então, a história do investimento significa colocar a gente nos postos avançados para dar o primeiro atendimento, acolhimento e direcionamento para os pacientes. Então, só aí a gente vê uma oportunidade enorme pela diversidade, pelo território grande, pela formatação de clusters mais organizados um pouco. Recentemente eu tive em Barretos, vendo o Hospital de Amor também pela FAPESP, e eles têm uma capilaridade que vai até o norte do país. E tem estações de monitoramento de câncer, e tem a Santa Casa próxima, e tem Hospital de Câncer de Criança com 4 andares, e tem, enfim, eles têm uma estrutura enorme onde a gente pode fazer trabalhos epidemiológicos, de monitoramento, de desenvolvimento, de ensaios clínicos em fase 1, fase 2, fase 3, que já estão acontecendo. Então, nós temos aqui, sim, uma potencialidade, de novo, em clusters já montada, e em outros locais a montar, para existir um avanço em toda essa entrega de novas drogas, de novas terapêuticas, de novos equipamentos, aplicativos para a população. Vocês sabem quanto que o brasileiro usa de internet, aonde estão os celulares, e na própria FAPESP a gente enxerga muitos projetos que ligam, por exemplo, sono, neuroimagem, aplicativos, comportamento, que aliás eu acho que é o grande lance. Se alguém estiver pensando em colocar filho em algum lugar ou estudar a próxima coisa, eu dou a dica: comportamento, tá? Quem sabe comportamento sabe tudo. Quem não sabe comportamento produz coisas como aquele controle remoto. Eu sempre tenho um aqui, agora não tenho, que tem aqueles 4 botõezinhos embaixo, cada um de uma cor, e ninguém sabe para que usa. Alguém que propôs aquilo não sabia o comportamento das pessoas, que as pessoas não iam se comportar imaginando ou decorando que o vermelho quer dizer pausar a gravação. Então, eu acho que aí há uma lacuna enorme. Temos excelência em inúmeras áreas, de novo, da neurotecnologia, e vou voltar de novo à história do sono, dos aplicativos, toda a parte que agora está sob legislação, mas dos psicoativos, então, os derivados dos canabinoides, THC, e aí a gente tem um caminhão de coisa para explorar, as ações em neurotransmissores dos ativos vindos de floresta, tanto
amazônica quanto aqui de Mata Atlântica, todos os cogumelos e frações, e a gente não para, né? Isso é uma coisa infinita e que está relativamente montada para ser avaliada. Existe a chatice da Anvisa por um motivo muito nobre e que tem que continuar desse jeito para que a gente consiga tomar uma vacina e ter certeza de que essa vacina ela está qualificada para que a gente consiga tomar um medicamento genérico e ter certeza de que ele tem a quantidade de medicamento que foi proposto. Então, o sistema está muito mais maduro. Para esses desenvolvimentos na área de neuro, que, claro, são o futuro aí, a fronteira aonde a gente quer chegar. Não por acaso eu tenho uma enteada que fala desde os 8 anos de idade que ela quer ser neurocientista. Ela fala isso o tempo todo. Mas por que você quer ser neurocientista? Eu quero atender as pessoas, mas eu quero resolver coisas das pessoas. Então ela tem essa angústia de resolver, ela tem 11 anos agora, resolver o que na cabeça das pessoas não está resolvido. Então eu acho que ela é um bom exemplo de para onde a gente ruma, o que a gente tem na mão, quais são as coisas que já existem sendo feitas, quais são os ativos que nós temos, tanto em termos de infraestrutura, como de matéria-prima mesmo, no sentido de produtos de biodiversidade. A gente nunca falou tanto em Amazônia como está falando agora, e não é que a gente só está falando, a gente está usando. Eu tenho um laboratório na Unifesp que trabalha com extrato de plantas, aí não para neuro, mas para oftalmologia. Então eu tento aumentar a resistência de tecidos oculares através de extratos de plantas. E isso pode diminuir a elasticidade de tecidos como a córnea e evitar doenças como o ceratocone. Ah, nunca ouvi falar disso. Mas você já ouviu falar de miopia. Então, esse mesmo extrato também pode diminuir o ritmo de crescimento do globo ocular e fazer com que as nossas crianças sejam menos míopes. Então, sim, os extratos estão aí, têm que ser usados. A gente tem pulseiras, tem bandas para eletroencefalograma ser traduzido e a gente entender o que acontece e melhorar a qualidade do sono das pessoas. Tem algumas startups que estão ganhando muitos prêmios, uma acabou de ganhar o prêmio do próprio Fleury, com melhora de qualidade de sono. A gente tem comportamento em empresas e monitoramento anterior a que os colaboradores tenham os famosos burnouts e vendo o que acontece com eles através de aplicativos. Então, a gente tem muita coisa acontecendo e muita coisa para acontecer. Eu acho que essa é uma área para ficar de olho. Bom, turma, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui, por terem tido paciência. Todas as minhas informações estão aí no site do evento e eu queria fazer um pedido para quem está ouvindo e que tem ideias, ou que tem ligação com quem tem ideias, ou que está em algum posto de gestão, mandem projetos para a FAPESP. Vejam o site da FAPESP. Muito provavelmente vocês têm lugar lá. No site da Pesquisa para Inovação, na parte do site de Pesquisa para Inovação, existem propostas de startup que vocês podem participar, grandes empresas fazendo ligação com universidades, universidades que oferecem e recebem bolsas, bolsas para estudantes. Então, tem inúmeras oportunidades. Quem está procurando investimento, vocês conseguem enxergar no site também empresas que estão em diversas fases da maturação tecnológica. Olhem, conversem com os fundadores. É transparente isso é serviço público. E a gente precisa utilizar mais disso para que isso rode mais rápido e chegue mais longe. Então, por favor, fuçem, sejam curiosos, entrem em contato, façam o que eu falo para os alunos quando eu dou aula fazerem, sejam cara de pau. Tem que ir lá e bater na porta, mesmo de quem a gente não conhece. As pessoas mais ocupadas, em geral, são as que respondem mais rapidamente e mais incisivamente. Cutuquem-nos. Toda rede social tem o nome de todo mundo que vocês tiveram aqui contato com. Então, mantenham contato com a gente. A gente gosta muito disso, a gente gosta muito de gente.